Boa noite, tudo bem? Então, são 18 horas, hoje a live, o ATS Talks, ele vai falar, né, sobre um assunto bacana, né, como a gente sempre fala aí, quase todas as nossas lives, vamos falar sobre curativo de colágeno com alginato de cálcio, com a enfermeira e consultora técnica Jéssica Lima, do grupo Innovation. Nossa, vai ser muito legal, a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana. Façam bastante perguntas, é importante isso, que vocês façam bastante perguntas e que a gente consiga sanar todas as nossas dúvidas aqui. A Jéssica é uma enfermeira comunicativa, experiente, já trabalhou em alguns hospitais, tem um know-how no que faz e a gente vai fazer. E é claro que a TS Hospitalar, nível 3, padrão ouro em excelência, vai mostrar um pouquinho para vocês o que tem de curativos de última tecnologia e merecem, né? Os curativos estão cada vez mais ascendendo, em ascensão, crescendo, trazendo essas novidades. A Hospitalar ATS vem sempre garantindo segurança, tranquilidade, conforto e principalmente profissionais treinados e capacitados para o atendimento domiciliar. Isso é o que a gente faz e faz de melhor. Hospitalar ATS fazendo a sua parte mais do que se pensa. Mais um pouquinho, nós estamos chegando aí, a enfermeira Jéssica está quase lá, quase chegando e vamos destrinchar essa live, uma live top, uma live com conteúdo que a gente fala, e todas as nossas lives. A última live agora foi excelente, foi com qualidade, então a gente conseguiu trazer, né, para os nossos colegas e parceiros isso. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, gente, são 18 horas e 5 minutos, eu vou tomar minha aguinha aqui, água natural. A água é bom, né? Ajuda nas cordas vocais, faz a gente falar melhor. Você aí que gosta de falar em live, toma uma aguinha, relaxa, a menina já está entrando. E ó, muitas perguntas. Vamos lá, mais um pouquinho. Quase. Conexão já está quase pronta. Jéssica Lima, do grupo Innovation, fazendo essa diferença. Logo estamos falando sobre o uso do colágeno em curativos. Quais tipos de curativos? É exudativos? É seco? Não é? Como é que se usa? Qual é essa cobertura? Logo daqui a pouquinho vamos ter o nosso especialista para poder falar. E lembrando, né, que a TS tem uma rede bacana de profissionais da fisioterapia, da fonoaudiologia, certo? Que conseguem atender às necessidades tanto das operadoras como dos pacientes particulares. E também é especialista na passagem do catéter PIC, o catéter de inserção periférica. Logo nós vamos falar Hospitalar ATS fazendo a diferença na vida das pessoas. Olha que legal, né? Bacana isso. Jéssica, só quero dar mais um recado. Eu falei do catéter PIC, mas sou especialista do catéter PIC em 3CG, não necessitando do raio-x, né? Então, Hospitalar sempre inovando, sempre. É trazer segurança, inovação com segurança. Jéssica, a conexão está um pouco conturbada nesse dia. E quero ver as perguntas aí do pessoal, já está entrando bastante gente. Muito obrigado. Vamos ver quem está mais entrando aí. Vou acompanhar pelo meu monitor aqui.
E aí eu consigo ter mais esse... Vamos lá. Estou aqui com a minha ajudante aqui, Júlia. Eu acho que a Jéssica está com algum problema de conexão. Olá! Tudo bem? Oi! Tudo Estava bom? dando Boa um briefing noite. aqui sobre a nossa conversa. Quero te apresentar, quero deixar aí os nossos convidados, né? O ajudante aqui, Júlia. O teu nome. Eu acho que está dando algum delay aí na minha voz. Eu estou escutando Não, ela. eu já organizei aqui, é que eu estava no computador e aí agora elas me falaram que só no celular. Eu imaginei, não tem problema. Vamos falar hoje sobre o tecnologia em curativos. Vamos falar sobre o colágeno. Bacana, bacana. Um curativo que tu vai falar, tu vai destrinchar um pouquinho dele. Jéssica Lima, consultora técnica do Grupo Inovatio. Antes de falar, Jéssica, dá boa noite aí ao nosso pessoal e digo mais, te apresenta aí, faz um sucesso aí nessa nossa live. Então, boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal da TS, quem está nos vendo. Então, eu sou consultora do Grupo Inovatio, né? A empresa que atua aqui no Rio Grande do Sul é a MC Surgical. Então, vou falar um pouco para vocês hoje do uso do colágeno, né, no tratamento de feridas, mais especificamente do Fibracol. E a gente vai estar batendo um papo aí com o Alexandre, então. Então tá, você é enfermeira, você é especialista? Sou enfermeira de formação, sou pós-graduanda em estomaterapia, aqui pela Unicinos. Pretendo concluir agora esse ano. Parabéns, parabéns, é isso aí. Vamos estudar, né, Jéssica? Quanto mais estudar, melhor para todo mundo, né? Exatamente. Jéssica, apresentações feitas, parceria feita, vamos lá para o que o público quer saber. Pedir aí, participem e façam perguntas. Aproveitem que a Jéssica daqui, que ela manja bastante, ela é comunicativa pra caramba. Vamos lá, vamos tocar isso aí. Jéssica, vamos falar de colágeno, né? Eu queria que tu me explicasse como é que é esse curativo Fibracol. Ele é composto de colágeno, mas ele tem uma outra coisinha junto aí. Não tem? Isso. O Fibracol, ele é 90% colágeno e 10% alginato, né? O alginato vai conferir a cobertura, um grau de absorção, né? E a gelificação. Então, essa é a ideia da Cystagenix, de fazer a composição do alginato com o colágeno. Ah, perfeito, perfeito. Esse é o alginato, então, ele é de cálcio, né? É isso? Isso, alginato de cálcio com colágeno tipo 1. Perfeito. Um colágeno tipo 1, que é o colágeno principal, né? Deixa eu te perguntar, e quando que eu devo usar essa cobertura? Quando é que eu devo utilizar ela? Então, a nossa preferência de escolha, né, quando a gente pensa em colágeno, é na fase de cicatrização, na fase final, fase de epitelização, né? Essas são as indicações. A gente olha para a lesão, quando ela já tem um leito granulado, quando ela tem um leito limpo, livre de infecção, e a gente quer epitelizar, a gente quer o fechamento dela. Então, a gente pensa e opta por colágeno. Não necessariamente tem que ser uma lesão plana, não necessariamente precisa somente de epitelização, né? Pode ser utilizado em lesões cavitárias, pode ser utilizado numa deiscência mais profunda, né? Mas a lesão ela tem que estar limpa, né? Livre de infecção. Perfeito. A Jéssica, quando fala em epitelização, ela fala na última fase, que é a fase de remodelação, né, Jéssica? Na última fase da cicatrização. Então, ele é mais indicado também, então, quando ele está na fase proliferativa, granulada ali. Granulada. Essa é a indicação dele. Ah, exatamente. Perfeito. Porque aí ele vai... Só para mim poder entender, porque eu adoro o que vocês trazem, porque são coisas excelentes, assim, sabe? Então, o que ele faz? Ele está numa área úmida, né? Óbvio. Está ali, sim, né? Você coloca ele... O alginato de cálcio ajuda a puxar o
o líquido, faz o controle, até mesmo a hemostasia, né? Ele faz, né? E o colágeno ADL ali para fazer aquele tratamento. Isso faz E uma aí deposição, né? O mecanismo de ação é a deposição do colágeno, né? Isso. Porque o leito da lesão ele vai absorver esse colágeno. Então, o mecanismo de ação da cobertura é esse. Ele deposita colágeno na lesão. A indicação, ela, na verdade, ela pode ser tanto lesões agudas como crônicas. Então, numa lesão aguda vai ter a função de deposição de colágeno, né? E o alginato faz controle também de exudato. E numa lesão mais crônica, o colágeno, a gente sabe hoje que ele age como modulador de protease, né? E em feridas crônicas, feridas estagnadas, né? A gente também pode usar o Fibracol. Então, a gente pode pensar em Fibracol tanto para aquelas lesões mais agudas, como para aquela lesão estagnada, aquela lesão que também está granulada, que também a gente não vê aspectos ativos de infecção, de inflamação, né? Lesões que não estão altamente exudativas, mas que estão estagnadas. Então, a gente também pensa no colágeno nessas lesões, como modulador de protease. Perfeito. Esses que são ruins, né? Esses proteases, é isso? Sim. As proteases... Da matriz celular. Isso, a gente sempre desconfia, né, em lesões estagnadas, a presença de uma alta quantidade de protease. Exatamente. Então, a gente pode pensar em colágeno para modular isso, para reverter o quadro da lesão. Perfeito, perfeitíssimo, é isso mesmo. Então, ela é mais indicada então na fase proliferativa, que vai ser a ideal mais rápida para chegar na epitelização, que é a fase final, a fase da remodelação. E quando a gente chega nessa fase, é óbvio que a gente pode usar uma gase de rayon da citostagênica, não pode? Pode, na verdade a indicação do uso, assim, a aplicação, né, como é um produto que ele vai depositar colágeno e ele vai gelificar, né, ele vai ser absorvido, o que acontece? Tu pode ter essa gelificação e essa absorção muito rápida e tu ter aderência da cobertura secundária. Então, a gente orienta sempre a colocação de uma gase não aderente, porque a partir do momento que tu vai ter a absorção e a gelificação do Fibracol, tu vai ficar daí somente com a gase não aderente sobre o leito. Aí não vai ter a questão da aderência da cobertura secundária. Perfeito. Vamos ver se eu entendi. Se coloca ali na fase proliferativa, se coloca a gás de rayon, né? Da citostagênica, que é o Adaptic. O Adaptic, que é com petrolato, né? É isso? Isso, acetato de celulose com petrolato. Perfeito. Aí se coloca ali e aí ela faz todo o depósito ali naquela fase e começa a fase de... Isso, a gente usa o Adaptic por dois motivos. Não só a questão da não aderência da cobertura secundária no leito depois da gelificação, como também para a gente não perder, né, o gel do colágeno para a gase. Então, a gente usa por dois motivos. Tanto para não perder curativo, né, perder colágeno para a cobertura secundária, como para depois que essa cobertura for absorvida, a gente não ter aderência da gase. Perfeito, perfeito. E quando a gente coloca na fase final de epitelização, que está aquela fase de remodelação, que não está exudativa, a gente pode usar uma gase de rayon. Bem de boa, tranquilo, para fazer esse cuidado. Não existe uma contraindicação quando a lesão está mais exudativa, né? Claro que a gente sabe quando a lesão está na fase final de cicatrização, o exudato diminui, né? O exudato é aumentado quando ela está na fase mais inflamatória. A única indicação que a gente, a recomendação que a gente tem é a troca da cobertura secundária mais vezes, tá? Perfeito. Geralmente a reaplicação do Fibracol, a gente não fala troca, porque a intenção é que ele gelifique, né? Perfeito. Então a reaplicação é a cada 3 dias. Mas se antes de 3 dias tu tem uma cobertura secundária que já saturou, a gente indica a troca da cobertura secundária e mantém o Fibracol, então, pelo menos 3 dias para reaplicação. Perfeito, mas se a lesão está seca, não tem por que usar. Então, trancamos aí com a Jéssica, daqui a pouquinho a gente chega. Internet. Deu uma trancadinha aí, Jéssica. Deu. Não, quando a lesão está mais seca,
A gente também indica na aplicação, tu pode umedecer com solução fisiológica, né? Com soro fisiológico, o Fibracol, né? Mas geralmente não é necessário, porque tu vai usar numa deiscência, numa área doadora, Isso, então, numa queimadura. Então, geralmente isso. não são lesões secas. Claro, quando o profissional avalia que a lesão tá mais seca e vê necessidade, pode ser umidificado com soro fisiológico. E aí eu posso também, eu posso optar para não ter a absorção desse colágeno no tecido, porque quando você faz uma absorção pelo que eu entendo um pouco, né? Mas quando você coloca esse curativo numa pele seca, isso vai para o soro, acontece uma evaporação, perfeito? Essa evaporação pode acontecer uma aderência. Não, evaporação não, né? Ele vai ficar, na verdade, depositado ali. Ele não vai aderir, né? Aonde tu tem pele aberta, pele rompida, ele vai ter aderência, né? Absorção, né, do curativo. E aonde tem pele fechada, ele vai se manter depositado. Ele vai virar um gel. Então, até o que pode ocorrer é uma maceração. Uma maceração de pele embaixo. Então, Isso, é porque se isso tu que eu mantém ele volto a te úmido, perguntar. isso, se tu mantém É ele isso, úmido em pele é, íntegra, ele vira um gel, né? sim, mas é isso que eu volto a te perguntar. Esse gel, quando ele evapora essa água, numa pele seca, ele vai ficar como um paninho durinho, certo? Isso, Agora, isso, ele vai se manter íntegro, íntegro, isso, isso, é isso aí que eu quero chegar. isso. Então, o O ideal soro, nessa fase seria apenas o Adaptig para manter ali a umidade e não ter essa que tu falaste agora, maceração. isso, Perfeito, na verdade, o que respondido. vai evaporar é o soro, né? O soro, daí se tu molhou com o soro antes, o soro vai evaporar. E o Fibracol vai se manter íntegro. Exatamente, é isso que eu digo. E algumas partes ela pode aderir. Mas, E aonde Jéssica, daí tu abriu o curativo e tu vê que que o Fibracol se manteve íntegro, é porque já tem epitelização e não precisa reaplicação. perfeito, ótimo, perfeito. Jéssica, tu falaste em feridas crônicas. Normalmente, as feridas crônicas, nós temos uma exposição de um polissacarídeo, né? Uma camada que se chama biofilme, né? Uhum. Né? E deixa eu só agora que deu confuso. É polissacarídeo, eu acho que mas eu vou fazer essa pesquisa. Que é o biofilme dessas bactérias. As feridas crônicas, a maioria delas tem. É isso? E aí eu Sim. queria te perguntar, como eu não tenho uma ação que vai quebrar esse biofilme, o Fibracol ajuda bastante nisso? É que hoje o padrão ouro, né, que a gente reconhece para biofilme é desbridamento, né? Desbridamento e antimicrobiano, né? Pós-desbridamento, né? Iodo, PHMB, prata. Hoje o padrão ouro segue sendo desbridamento. Qual seria a indicação, tá? Do Fibracol na lesão crônica? Aquela lesão que tu já fez esse processo de desbridamento, de limpeza, de aplicação, e aí tu parte imediatamente de uma cobertura que tu pode optar, né, por prata, enfim, a cobertura que tu tem por escolha, e aí tu parte por Fibracol. Perfeito. Fechamento. E aí deixa eu te perguntar, se tiver infeccionado, se tiver com um processo inflamatório exacerbado, com aquele exudato purulento, ulceroso, eu posso usar? Não, daí é uma contraindicação, né? Mesmo sendo, tu podendo usar em lesões crônicas, o processo inflamatório ele tem que estar controlado, né? Não pode ter presença de pus, não pode ter presença de tecido desvitalizado, porque a gente tem que pensar sempre em colágeno quando a gente quer granulação e epitelização. Então, onde tu tem tecido desvitalizado, tu tem Granular. onde tem tecido desvitalizado, onde tem processo inflamatório exacerbado, o teu foco naquele momento, né, não vai ser epitelização e fechamento. Perfeito. Perfeito. E é isso que eu quero que o público entenda. Ele é mais indicado para uma fase proliferativa. Eu acho que é top. Proliferativa, de fechamento, de epitelização, onde tu já tem um Isso, leito limpo, né? E com certeza tu já passou pelo processo de desbridamento, de isso. cobriar. Então, ele na verdade, a cobertura do fechamento, né? A tua cobertura de escolha para o fechamento.
A gente indica bastante também pós retirada de curativo a vácuo, porque a gente já teve um leito limpo previamente, né? Já teve um leito Claro. respirado, preparado para isso. Então, é a nossa cobertura assim, de indicação pós-retirada de terapia por pressão negativa. Perfeito. Volto a falar, pessoal. Vocês precisam fazer perguntas. A Jéssica está aí para isso, viu? Vamos lá, vamos fazer perguntas, né, Jéssica? Chamar o público para conversar e para trocar essa ideia. Exatamente. A gente está aprendendo com ela aqui, vamos aproveitar isso aí. Trocando, né, Alexandre? É isso aí. Deixa eu te perguntar, posso utilizar em tendão? Sim, pode. O que é a nossa preocupação, geralmente, quando tem tendão exposto, né? Evitar o ressecamento desse tendão, né? A necrose desse tendão. Como o colágeno, ele vai gelificar, ele não vai prejudicar. A quantidade de alginato que tem presente na cobertura é 10%. Então, isso não vai afetar o tendão, tá? O colágeno, quando ele for gelificar, ele vai manter um meio úmido. Então, ele vai preservar esse tendão. A gente sempre... tem uma dificuldade, um desafio, né? Quando tem tendão exposto, né? Mas, havendo granulação em torno do tendão, a gente consegue ter um resultado satisfatório com o Fibracol, né? Porque ele vai gelificar, manter a umidade, vai estimular a granulação, vai trazer aquela granulação para cima do tendão. O Fibracol, ele tem um mecanismo de ação também de retração de bordos, tá, Alexandre? Pensando numa deiscência de uma cirurgia plástica, por exemplo, ela tem uma certa profundidade, geralmente uma deiscência de abdômen, tá? O que tu espera usando o Fibracol é que a granulação vai ser de tal forma que vá trazendo também a contração dessas bordas e que no final tu tenha a mesma cicatriz do início. Eu não sei se eu consegui ser clara. Ele vai preencher a lesão, de uma forma que no final daquela epitelização tu não vai ter uma cicatriz larga, hipertrófica, tu vai ter a mesma cicatriz de origem da cirurgia. É importante que essa retração que tu falou de borda, é importante, isso acontece bastante até mesmo, porque existe eu sempre falo aqui, gosto de dizer, existe o edema, né? O edema que ele está associado, né? Às cirurgias de abdômen, que tu mesmo falasses, né? Esse edema pode também ocasionar muito a deiscência de sutura, né? Que a gente tem que ver também, claro, o profissional vai analisar qual é o motivo dessa deiscência, né? Se é por infecção, se é por tensão da linha de sutura. Se é pelo edema em excesso. Exato, né? Quando o edema em excesso acaba a linha de sutura ficando mais tensa. Então tem que ser avaliado qual é o motivo. Claro, se tiver uma ferida operatória que está com uma deiscência por motivo de infecção, a tua primeira escolha não vai ser o Fibracol, né? Vai ser num segundo momento. Perfeito. E qual a frequência de troca? Tu já falaste, mas existe, para cada ferida, existe uma frequência de troca ou existe um padrão ouro para a gente usar? Não, existe avaliação do profissional, né? Como eu disse, como é uma cobertura que gelifica e é absorvida, o profissional vai ter que avaliar de quanto em quanto tempo, né, a ferida está pedindo essa troca, essa reaplicação, na verdade, né? Não é uma troca. Então, se em 3 dias tu consegue observar que a tua ferida está mantendo ainda o gel, tu pode manter por mais 4, 5, até 7 dias, né? Mais do que isso, é incomum a gente conseguir encontrar ainda o Fibracol íntegro na lesão. Ou lesões que são mais exudativas e tu perde muito para cobertura secundária, tu vai ter que trocar talvez antes de 3 dias. Vai ter que trocar antes de 3 dias. Então, assim, hoje existe muito nas nossas fichas técnicas o que é preconizado, né? Mas em todas as fichas geralmente vem a avaliação de quem está aplicando, né? Do médico, do enfermeiro. Jéssica, acho que tem uma pergunta. É muito importante. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu pegar no meu. Não sei se você consegue enxergar aí. Eu, aqui nos comentários? Deixa eu ver. Acho que sim. O uso desses curativos é mais eficaz em temperaturas mais baixas.
ou independente? Ah, ele quer saber se existe no... Como, É, como isso aqui. deve-se manejar esses curativos? Eu acho que a pessoa está se referindo se tem a temperatura para aplicação ou para conservação, será? Então, eu tenho uma outra aqui. O uso desse curativo é mais eficaz em temperaturas mais baixas ou independente? O que ela quis dizer? Se a ferida está mais fria, porque às vezes a ferida fica fechada, ela aquece, claro, esse é o processo. Quando a gente tira, ele resfria. Mas eu também fiquei mais. Fiquei. Se a temperatura é da pele ou se é do tempo. Isso, se é do tempo, se é da conservação. Ó, ela está voltando. Ah, o uso desse curativo é mais eficaz na temperatura. Ah, ela botou a aplicação. Como se deve manejar esse curativo? Tamires, top. A pergunta, dá uma reformuladinha para a gente tentar pegar isso. Eu acho que vai ser legal essa tua pergunta aí. Vai ser bem bacana mesmo. Tá bom? Porque se for referente à aplicação, né, não tem nenhuma recomendação se ele vai ser mais eficaz, se está mais frio ou se está mais quente. Tem recomendação referente a armazenamento, né? Assim como todas Perfeito. as coberturas, aí ela pode se degradar com o calor, né? Ela falou pele. Na pele. Na Não, pele. na pele não. A gente só recomenda a conservação da cobertura a temperaturas inferiores a 30 graus. Ah, foi isso mesmo. Tamires, respondida. E inferiores a? 30 graus a conservação do curativo para não degradar, né? Perfeito. O curativo. Agora, Perfeito. da pele do paciente, não. Tá. E a temperatura é contraindicação? Além. Ah, tá. Alguma contraindicação? A contraindicação do uso do colágeno É. é a presença de infecção, é uma contraindicação, tá? Porque até, na verdade, assim, prejudicar a tua lesão não vai prejudicar, apenas tu não vai ter progresso com colágeno quando tem infecção, né? Perfeito. Então, é uma contraindicação. E, claro, se a pessoa tiver alguma sensibilidade, né, alguma alergia já desenvolvida com o uso de eugenato ou de colágeno. Perfeito. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque esse é um curativo que tem algumas apresentações de tamanho, né? E eu queria que você falasse até para o pessoal poder entender um pouquinho disso. Como é um curativo que é usado com muitas indicações, né? Desde queimaduras, deiscências, áreas doadoras de enxerto, lesões pós-retirada de váquias, lesões sacras, lesões de perna. Então, ele tem os tamanhos desde o tamanho 5x5, que é os tamanhos menores, a gente usa bastante em deiscência, às vezes de mama, de sutura. O 10x10, que é o padrão, na verdade é 11x10. A gente tem a placa do tamanho que é 22x10. E a gente tem o mentira, porque ele também é indicado para túneis, né? Então, a gente tem a tira de 40 centímetros por 1 para preenchimento de túneis. De túnel. Mas se eu quiser comprar tu falou, é um 22 por... 22,5 por 10,2, exatamente. Por 10. Tá. Se eu quiser usar um desse e cortar, eu posso para botar no túnel ou não? Olha, sim, para colocar no túnel, sim. Para colocar no túnel, sim. Pensei que era para guardar. Para colocar no túnel, sim. Qualquer um tu pode recortar, ele é recortável e aí tu pode colocar no túnel. Mas eu não posso botar ele dentro do saquinho e usar num outro momento. Nenhuma cobertura, as coberturas são estéreis, né? A recomendação sempre do fabricante é o uso único, justamente por isso que a gente tem essa grande quantidade de tamanhos, né? Então, atenção, pessoal. Na compra do curativo, observem bem para não comprarem um curativo errado e aí se perde a eficácia dele. É até isso, por causa até por causa da contaminação, né, do material. Já tu está usando a cobertura na fase final,
né? Tu já tá usando na fase de epitelização, tu já passou por todo o processo da lesão, então a chance de tu recontaminar a lesão ainda existe, né? Então a gente orienta sempre o uso único de todas as coberturas. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala na fase final, acho que eu já estou na fase de remodelação, mas eu estou na fase intermediária ainda. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por ter alginato de cálcio, certo? Eu preciso que o cálcio aconteça a troca iônica. E essa troca iônica, ela só acontece com o sódio da ferida. Perfeito? Meio úmido, sim. Uhum. Isso, né? E quando eu não tenho essa ferida seca, eu umedeço ele com soro, eu não consigo ter essa troca de sódio, ou eu consigo? É que tu vai umedecer, como eu disse, mediante a avaliação do profissional, né? Geralmente a gente vai umedecer num primeiro momento, mas sempre onde tu tem pele rompida, tu tem exsudação, por mínima que seja, né? É muito referente à prática. Eu, particularmente, nunca umedeço, tá? Mas tem alguns profissionais que umedecem. É mais da prática do profissional. A mesma coisa que algumas hidrofibras. Tem muitas hidrofibras, geralmente a gente usa uma hidrofibra para absorção, mas tem muitos profissionais que na prática umedecem a hidrofibra, né? Mesmo podendo saturar mais rápido, mesmo podendo saturar mais rápido a cobertura. Então, se o profissional avalia que a ferida não está tão exudativa e acredita que o colágeno vai demorar um pouco mais para gelificar, ele umedece, tá? Mas a ferida, a gente sabe que sempre quando tem pele rompida, vai ter exudação, né? Vai ter troca com exudato. O que eu tô querendo dizer para ti é na pele que não tá rompida, que tá na fase final ali. Não vai ter exudação, aí tu vai molhar, é isso? Sim, mas a fase final é quando tu precisa de epitelização, ainda não tem epiderme, né? Então a pele ainda está rompida. Tá, mas aí quando eu não tenho exudato, eu tô na área de epitelização, como eu falei, naquela fase de passando para chegando na fase de remodelação, certo? Ah, sim, né? Isso. Sim, quando está praticamente epitelizado, quer dizer, quando praticamente não tem exudato. Isso. Apenas o meio úmido da lesão já consegue favorecer essa gelificação, tá? Apenas vai estar úmida a lesão, não vai ter exudação, mas vai ter umidade. Então, tu pode, na prática, quando tu coloca o Fibracol, tu consegue, abrindo depois da cobertura, é visível que nos pontos onde ainda não tem a epitelização, ele teve absorção, e nos demais pontos ele se mantém íntegro. Perfeito. Então, mesmo não tendo exudação, a umidade do leito consegue provocar gelificação. Então, nesse caso, a umidade está falando do microclima? Sim, a umidade do leito da lesão, porque ainda só não vai ter mais umidade quando tiver a epitelização completa. Tá. Então, nesse caso, quando você umedece com soro, você não tem mais a troca não interfere mais o... Só para me fazer essa conclusão da pergunta. Você não tem mais o alginato de cálcio. Ele não tem uma ação de troca iônica ali, né? Sim, na verdade, a ideia do alginato é conferir alguma absorção para a cobertura. Então, aonde tu não precisa ter mais essa absorção, ele não vai ter função nesse momento. Ele não vai ter função. Mas o colágeno vai seguir gelificando. Ele vai seguir gelificando. Ele só não vai precisar, o alginato não vai precisar fazer a função dele de absorver, porque não vai ter nenhuma exudação. Perfeito. Mas a cobertura, na presença da umidade do leito, ela vai gelificar. Perfeito. E deixa eu te perguntar, o tendão ele resseca fácil, né? Sim, o tendão, exatamente. É como, por isso que eu disse, o alginato, ele, porque tem baixa concentração na cobertura, ele não vai prejudicar, ele não vai fazer esse ressecamento do tendão. É isso que eu ia te dizer. Ele tem baixa concentração, porque ele vai fazer essa troca, vai exudar, mas como é que vai me garantir? Isso aí agora é uma curiosidade minha. Como é que ele vai garantir que ele não vai ressecar e não vai aderir naquele tendão? É porque tu vai usar numa lesão que ela tá granulada e que ela tem exposição de tendão.
Então, Entendi. aonde tem granulação, tu vai conseguir fazer a troca e vai conseguir fazer essa gelificação. Não tem o risco de grudar. Não tem o risco de grudar. Não tem o risco. Porque, Perfeito. claro, não vai usar numa lesão que tem tecido desvitalizado ou tendão. Tu vai Sim. usar numa lesão que tenha granulação em torno dessa lesão. Granulação. Perfeito. E a tua intenção vai ser o quê? Que vai migrar, tu vai migrar essa granulação para cima do tendão. Então, o Fibracol, ele vai te ajudar nisso, na migração dessa granulação. E eu sei que não está aqui, mas eu quero te perguntar, e as bordas, como é que ficam? As quê? As bordas, isso. As bordas. Isso. Tá, sim. Então, com o uso do Fibracol, como eu disse, a gente não tem a questão da epíbole, né? A gente consegue ter uma contração de bordas e um fechamento linear. Esse é um... Tu consegue trazer mais esse tecido, e essas bordas não enrolam. Isso. Perfeito. Tu não tem epíbole, tu tem, como eu disse, principalmente na cirurgia plástica, tem uma colega que compartilhou até uns casos comigo, foi uma mama e um abdômen. No final da epitelização, do fechamento da granulação, a paciente teve a mesma incisão do procedimento. Teve uma incisão linear, né, sem cicatrização hipertrófica. Claro, ele vai acontecer isso quando não tem necrose da epiderme, né? Quando tem uma deiscência e não tem necrose de epiderme. Então, aí tu vai ter uma cicatrização como do procedimento cirúrgico. Se tu teve necrose de epiderme, aí não vai ficar a cicatriz prejudicada. É isso que a gente precisava entender, né? Esse mecanismo de ação aí para as pessoas também poderem entender que muita cicatrização, as epíboles acontecem, até porque os túneis não são preenchidos, né, de forma adequada, não dão sustentação, é o que eu falo, né? Então a tendência é desabar aquilo ali e na hora da cicatrização ficar uma cicatrização feia, mais côncava, né? Ou às vezes até impedir, né? A Alexandra impede, né? A epíbole muitas vezes faz com que a lesão granule até certo ponto, e é onde tu tem uma borda que muitas vezes epiteliza também, né? Ela não só fica em epíbole, mas ela epiteliza no leito, Ele epiteliza, né? exato, exatamente. Então, E aí nós impede o temos um fechamento baita total. problema. Nós temos um baita problema aí. Aí o paciente geralmente tem que reintervir, né? Fazer reavivar os bordos, acaba tendo que passar por um outro procedimento, às vezes por uma falha no preenchimento mesmo, né? Da cavidade. Dessa cavidade. E eu sempre falo, né? E além do preenchimento, é um curativo certo ali para conseguir fazer essa puxada aí de tecido para fora, para conseguir fazer que o muro fique retinho e ele comece a entrar assim plano. Né? Perfeito, eu acho que uma explicação ótima. Deixa eu te perguntar. Em úlceras vasculares, a gente utiliza? Sim, pode ser usado sobre compressão também, tá? A mesma indicação, tu vai aplicar a placa de Fibracol, tu vai aplicar a gase não aderente, né? O Adaptic, e pode ser usado sobre compressão. Em áreas doadoras de enxerto, que muitos médicos também têm a prática de deixar fechado por 7 dias, e aí tem aquela coisa, mas a orientação é de reaplicar a cada 3. E aí, como é que vai deixar fechado 7? A compressão é a mesma coisa. Alguns profissionais questionam, mas a compressão a gente deixa fechado 7 dias, tá? Se tu usar a gase não aderente em cima, não tem contraindicação, porque tu não vai ter aderência da cobertura secundária. Então, tu pode seguramente usar em úlceras vasculares sobre compressão. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, até porque uma úlcera vascular, né, ela é mais sedativa, né? Isso, se a gente falar de úlcera venosa, né? Uma úlcera vascular, se for uma úlcera arterial, então não vai usar compressão, não vai ter essa questão de ficar fechado por 7 dias. Mas numa úlcera venosa, sim, vai ser mais exudativa, vai ter que colocar uma cobertura secundária mais absorvente, né? Uma espuma, algo mais absorvente, para poder manter por 7 dias sobre a compressão. Então ele não vai aderir nesse leito mesmo? Não, ele não vai aderir. Mas igual, tu vai ter que usar, claro, a gase não aderente e um curativo de espuma, né? Algo mais absortivo do que a gase. Perfeito! Jéssica Lima, nossa, enfermeira pós-graduanda no curso de estomoterapia da Unicino, aliás, diga-se de passagem, um excelente curso,
te dá uma amplitude não só na parte de feridas, mas nas incontinências urinárias e fecais, né? E trata as ostomias, né? As colostomias, ileostomias, né? As fístulas, também gastro, né, Jéssica? Tudo que se tem de ostomia, né? Gastro, tráqueo, Isso. pleuro. A gente aprende muita coisa. Um curso que inova bastante, cada vez mais com professores excelentes, né? De gabarito ali, que conseguem deixar a gente, né, seguro para falar como a Jéssica fala. Isso é bacana, né? Como outras pessoas que falam. Jéssica Lima, parabéns, parabéns. Tua posição aí do Fibracol foi ótima. Tem outros curativos bacana, mas não escapou de uma pergunta ainda que eu vou fazer. Posso usar terapia de pressão negativa associado ou não? Não, não. A terapia de pressão negativa, a gente vai escolher quando a gente quer limpar a lesão, descontaminar, até mesmo desbridar, né? Porque hoje a terapia por pressão negativa já existem tecnologias que fazem desbridamento de necrose de liquefação. Então, tu vai usar com esse propósito, né? De limpeza de granulação, de tirar, às vezes, a lesão daquela fase estagnada, de tirar a lesão daquela profundidade. E o Fibracol, tu vai usar mais quando tu tá sem infecção, leito granulado, leito limpo, preparado para receber a cobertura. Então, na verdade, a gente não associa nada hoje, né? O preconizado na literatura é tu não associar nenhum tipo de cobertura com a pressão negativa. Nem mesmo coberturas com prata ou qualquer outra coisa, né? Nem colágeno. E aproveitando a tua experiência na pressão negativa, deixa eu te perguntar, aí quando eu tenho uma exposição de tendão de áreas nobres, né? Eu posso botar um curativo a vácuo ou não posso botar? Pode colocar com exposição de tecidos nobres. Hoje também existe no mercado uma esponja específica para isso, de álcool polivinílico, que ela não adere, ela protege, ela é úmida, né? E ela não vai ter aderência nesses tecidos. E na impossibilidade de uso dessa esponja, a gente faz, então, a cobertura desses tecidos com a gase não aderente, né? Ou material não aderente. Mas a gente indica a cobertura somente deste local. Perfeito. O resto da lesão tem que ficar em contato com a esponja da pressão negativa. E na terapia de pressão negativa portátil, que está mais planinha na granulação, eu posso usar? Não, a gente não indica, porque na verdade o mecanismo da terapia por pressão negativa, existe a tecnologia na esponja, no poro da esponja. Então o poro da esponja tem que estar em contato com o leito, porque justamente o poro que vai estimular a micro, né, deformação, o estiramento dessa célula. Então se tu tem uma interface, tu não faz essa estimulação. Perfeito. Sem falar que se tu diminui 25 milímetros de mercúrio a cada interface que tu coloca, então tu tem menos pressão no leito. Daí tu vai ter menos remoção de exudato, menos granulação. Perfeito. Muito bem. Parabéns, Jéssica Lima. Consultora técnica do Grupo Innovation. Foi determinante as tuas respostas. Acho que foram bastante bacanas e deram uma direção, um escopo, né, para essas pessoas que estão assistindo e para os profissionais que vão assistir. Até porque o ATS Talks, ele fica registrado no Instagram, no IGTV. Você vê eu e a Jéssica a hora que você quiser. Claro, mas é a Jéssica, né, que você vê. Vão ver ela muito mais vezes do que eu. Eu só sou apenas um figurante aqui, né, para poder ajudar vocês a entender esse processo. Jéssica, parabéns. Obrigada, Alexandre. Eu acho que a gente pode fazer outras lives também, com outras situações bacanas, outros curativos, né? Outras coisas que a gente possa, né? Ó, tem gente falando ali, ó. O que falaram ali? Deixa eu ver. Tem gente falando aqui, ó. Uma aula maravilhosa. A Tati Zimmermann, a Tamires Lana, acho que é. Parabéns pela live.
pessoal aproveitando aqui, dando, né, ajudando também nisso, né, quando fazem perguntas. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Jéssica, eu tenho uns recados para dar e eu gostaria que você acompanhasse um convite para você também. Próximas lives do ATS Talks é 18/8, cuidado com dietas por sonda no domicílio, com a nutricionista Magali Kungia. Ela vai dar uma aula para nós de como dar essa alimentação ao paciente. Não percam, hein? Não percam, é bem legal mesmo, porque às vezes a gente percebe que os pacientes estão com uma diarreia, algo parecido, e não vai entender que na ponta é porque a gente não lavou a mão, porque a gente não lavou o frasco, a gente não limpou a bancada. Magali vai estar lá para nos explicar isso tudo. E isso vai ser 18/8. E dia 15/9, manejo e cuidado com o PIC, com a enfermeira Kelly Mesquita da Saavedra, juntamente com a nossa enfermeira especialista na passagem de PIC em domicílio por 3CG, a enfermeira Adriana Pereira Rosa. Vai estar aqui com a gente discutindo isso aí, Jéssica, vale muito a pena ver, viu? Nada a ver com a concorrência, mas vale a pena também ver. Não, mas o meu TCC da faculdade foi sobre catéter, então eu gosto bastante. Olha aí, ó, coisa boa. Enfermeira Jéssica Lima, muito obrigado. Quer deixar algum recado, alguma coisa? Obrigada, Alexandre. Não, só te agradecer por o espaço aqui. Espero que a gente consiga conversar também sobre outras tecnologias. Perfeito. E agradecer. E outra coisa, né? Você tem que dizer onde é que esse público acha esse material que tu vende, o FibraCol. Sim, a gente tem ortopedias aqui, eu não sei se eu posso falar, Alexandre. Pode falar, não tem problema. Aqui a gente tem na Gilmed, né, os nossos produtos, na Isaclean também. E nós também fazemos distribuição direta, né, para enfermeiros que tratam feridas, a gente faz venda direta para esses enfermeiros. Então, pode me procurar, vai ficar aqui meu Instagram, pode me procurar, a gente faz venda direta tanto para CPF quanto para CNPJ. Tanto para CPF, se eu quiser ir lá comprar com o meu CPF, muito simples, eu posso ir lá comprar. Isso, tem muitos enfermeiros que me procuram porque tratam lesão, né? Então, compram até para vender direto para os seus pacientes ou para utilizar nas suas clínicas. Então, a gente pode fazer essa venda para CPF também. Me aguarda, então, que eu vou te procurar. Hein? Tá bem. Jéssica Lima, consultora técnica do Grupo Innovation. Muito obrigado. A ATS agradece o que passou. Conhecimentos bárbaros aí sobre esse curativo bacana. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite para ti. Boa noite. Boa noite. Um abraço, fiquem bem. E lembrando, a ATS Hospitalar está inovando na segurança do paciente na hora da deshospitalização. Tranquilidade é aqui, ATS Hospitalar. Obrigado, Jéssica. Obrigada, boa noite, Alexandre. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.